Manifestação na Paulista aconteceu, ontem. Deixa eu trazer aqui um texto rapidamente e o Vanê vai nos auxiliar aqui nas reflexões. Manifestação na Avenida Paulista sobre anistia, um ato de vozes e demandas. No último final de semana, ou seja, ontem, a Avenida Paulista foi novamente palco de manifestação significativa. Desta vez, centrada na pauta da anistia, diversos grupos se reuniram ao longo da via icônica de São Paulo para expressar suas posições, tanto a favor quanto contra a possibilidade de anistia a pessoas envolvidas em eventos políticos, recentemente repercutiram nacionalmente. A manifestação se deu de uma forma pacífica, com a presença de manifestantes, curiosos, representantes da imprensa e autoridades de segurança. O ato reuniu participantes com diferentes perspectivas sobre o tema, refletindo a diversidade de opiniões que atravessa o debate público. A gente está falando, gente, porque a gente está fazendo aí um comparativo que teve recentemente uma manifestação também mais pautada contra. Agora, uma manifestação mais pautada a favor. Então, nós estamos aí fazendo uma junção. Teve contra, tem a favor, né? E as discussões giraram, logicamente, em torno a prisões, investigações, sentenças relacionadas a episódios de agitação política, especialmente nos acontecimentos posteriores às eleições presidenciais de 2022, incluindo os atos de vandalismo ocorridos em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Exatamente. Aí você pega as notícias aqui dos portais mais acessados do Brasil, alguns não deram tanto foco assim na manifestação que reuniu mais de 44 mil pessoas na Avenida Paulista. Só que o que acontece? Parece que querem disputar, é uma disputa para ver quem lota mais a Avenida Paulista. Se fica mais cheia de amarelo ou se fica mais cheia de vermelho. Enquanto isso, o cidadão não consegue voltar para casa, não tem a certeza de voltar para casa, porque pode ser assaltado no meio do caminho, pode sofrer algum tipo de violência, mulheres não têm segurança nenhuma andando na rua, mas enquanto isso o pessoal fica pautando em anistia ou contra anistia. Enfim, G1 destaca aqui, manifesta bem pequenininho, manifestação na Avenida Paulista pede anistia aos condenados nos ataques golpistas. No UOL, líderes da Câmara não veem clima para anistia mesmo com pressão em ato de Bolsonaro. Ato pró-anistia anima bolsonaristas, governistas minimizam o impacto. Líder do PL ameaça fazer ato no estado de Mota, não sei qual estado que é o do Hugo Mota, Alagoas, enfim, para pressioná-lo sobre anistia. Aí tem as notícias aqui. Bolsonaro fala em TSE isento para 2026 e diz que espera receber ajuda internacional. Durante o ato para a anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro, realizado neste domingo na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse esperar ajuda de fora para reverter seu quadro de inegibilidade nas eleições do ano que vem. Ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção e podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem, disse o ex-mandatário. Não se preocupem comigo, covardia pode acontecer. Hoje faltou um filho meu aqui, o Eduardo Bolsonaro, que ele chama de 03, que fala inglês, espanhol, árabe, tem contato com pessoas importantes no mundo todo e está lá nos Estados Unidos, declarou o ex-presidente. O governador Tarcísio de Freitas destacou aqui, Tarcísio diz que a anistia é uma pauta política, humanitária e urgente, porque é necessário pacificar o país. Olha, eu vou fazer só uma menção no que o Vanê acabou de falar, sobre que parece que agora virou uma disputa, né? E quem lota mais a Avenida Paulista, né? Sim. Se é lado A ou lado B. Não vou nem dizer esquerda. Lado A e lado B, né? Vocês entendem. Ontem o foco da manifestação foi em favor da anistia. Eu queria só voltar um pouquinho, Vanê, no histórico da palavra anistia. Claro. Eu acho que isso é importante. A palavra anistia, ela tem um peso considerável aqui no Brasil. E o porquê? Ela está associada, sobretudo, à Lei de Anistia de 1979. Você já tinha nascido? 1989? 70. 79, não. Olha lá, não era nem nascido ainda. Que beneficiou perseguidos políticos durante a ditadura militar, mas também garantiu proteção e agentes do regime acusados de violações dos direitos humanos. Desde então, a discussão sobre quem merece ou não o perdão estatal permanece sensível à polêmica. Eu já disse isso outro dia. Depende do lado que você está. Você pode ser a favor ou você pode ser contra.
E olha só, nós estamos falando de 1979, né? Alguns que hoje são terminantemente contra eram a favor. Sim. E ao contrário, hoje, gente que é a favor, nessa época era contra. Sim. Enfim, no caso atual, os pedidos de anistia se referem, em sua maioria, a pessoas que participaram de atos considerados antidemocráticos ou ilegais, com variações quanto à gravidade das condutas, desde manifestações pacíficas até invasões e depredações de prédios públicos. A decisão sobre a concessão ou não de anistia a essas pessoas é política e jurídica. Eu acho que é mais política do que jurídica. Depende do Congresso Nacional, que tem o poder de aprovar ou rejeitar projetos nesse sentido. E por que eu digo? Caso aprove no Senado, na Câmara, enfim, na Assembleia, pelo sim, o Supremo com certeza derrubará. Não é isso? Então, essa questão de política e jurídica como diz o velho jargão, é para inglês ver e caipira pensar que é. Sim. Né? Olha, atualmente a proposta de lei de manifestação na Câmara dos Deputados que surge a anistiar determinadas condutas relacionadas a manifestações políticas recentes. Esses projetos têm gerado intenso debate dentro e fora do Legislativo sobre os limites da liberdade de expressão, o papel das instituições democráticas e a responsabilidade da pena. Não tem como a gente desassociar ao que aconteceu no Capitólio, lá nos Estados Unidos. Sim. Né? Se o Donald Trump não tivesse sido eleito, com certeza o desfecho seria outro. E é o que se imagina agora, né? Ano que vem é ano de eleições. Então, se for protelando essa situação até o ano que vem, o resultado da eleição é que vai decidir sim ou não. Então, essa questão de jurídica aí, eu acho que está por fora. Enfim, aí algumas condenações são absurdas mesmo. Por que está acontecendo? O que a gente está vendo aqui? Nós que somos neutros no caso. Só que algumas pessoas começam a julgar, falar que a gente é a favor a um contra outro. Nada. E vice-versa. A gente está trazendo os fatos e tentando. Não é nenhuma análise, gente. Eu acho que a gente também não pode ficar totalmente isento. Né? A gente traz, a gente posta vídeo. É para fluir o debate. Né? Porque às vezes, do dia eu conversei com uma pessoa, falei, mas do que está. Por quê? Do que se trata? O que aconteceu? Parece até que a pessoa vive em outro planeta. E isso influi diretamente no desfecho de muitas ações. Tudo tem a ver, você viu? Uma declaração do Donald Trump lá nos Estados Unidos, o que fez com a Bolsa de Valores. Uma declaração. Uma declaração. E isso aqui afeta diretamente. Né? O sim ou o não, o anistiar ou o não, afeta diretamente a bolsa, produtividade, investimentos internacionais no país, quer dizer, e isso influi diretamente no bolso de cada um dos brasileiros. Taxas, emprego, ou estou errado? Não. E assim, o que acontece? Você vê as pessoas lá, depredaram, a gente é totalmente contra isso. Não é assim que se resolve. Os caras entraram lá simplesmente para vandalizar mesmo. Esses, sim, têm que ser punidos, mas tem determinadas situações que, por exemplo, o que é mais perigoso? Uma mulher pegou um batom, escreveu numa estátua, fez um ato de vandalismo ali, perdeu o mané. Ou uma influenciadora sem habilitação, sob efeito de drogas, que atropelou crianças em um parquinho e foi solta sem pagar fiança. Você acha que é mentira essa notícia? Não, aconteceu. Justiça tinha determinado uma fiança de R$60 mil a essa influenciadora. Ela não, repito, ela não tinha habilitação, estava sob efeito de drogas e atropelou crianças em um parquinho. Ela conseguiu habeas corpus no STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, e foi solta sem precisar pagar. Entre as vítimas desse acidente estão 2 crianças, uma de 5 e uma de 2 anos. O caso aconteceu na Grande Vitória, em Vila Velha, no Espírito Santo. Aí eu te falo, ela é mais perigosa ou aquela do batom que escreveu uma estátua? É para reflexão, gente. Reflita. É para pensar. Ou aquele que cometeu estupro, que matou bandido, ladrão, que hoje consegue liberdade, né? Tá andando por aí cometendo outros crimes, que tem muitos aí. Inclusive agora artistas parece que estão mudando o foco, né? Estão sofrendo assaltos em São Paulo e falam,
Cadê a polícia? Cadê a justiça? Tem gente que defende. Gente, é o seguinte, nós não estamos fazendo juízo de valores, não é isso? Não. Estamos trazendo fatos, são reportagens que aconteceram, que acontecem, só que existem pesos e medidas. E fazendo uma analogia ao futebol, que o Vanei acabou de falar agora há pouco, sobre um mesmo lance em que um jogador abriu o braço, acertou o rosto, foi chamado pelo VAR, foi expulso, num outro jogo, uma cena muito parecida não foi, né? Deu apenas um amarelo. Então, quais são os critérios? E o que o Vanei trouxe na reportagem é sério. A pessoa sem habilitação. E olha, influencer, tem um peso. E quantos já aconteceu isso? Muitos. O cara com um carro de luxo que acabou com a vida de um motorista de Uber numa madrugada trabalhando, sabe? Quis fazer acordo. E quantos que só porque tem um poder financeiro maior consegue a liberdade. Ah, faz um acordo com a família. Ah, gente... Olha, e dentro do contexto ainda, voltando aqui na Avenida Paulista, o ato, assim, refletiu um entrelaçamento de diferentes temas, né, que tem dominado o cenário político nacional. Além das relacionadas à anistia, também foram ouvidas críticas à atuação de órgãos públicos, reivindicações por liberdade de imprensa e falas em defesa da Constituição. E é interessante, gente, o que tem de gente que defende a Constituição é coisa fenomenal. É inconstitucional. Não, é constitucional. Ah, é inconstitucional. É constitucional. Ah, mas vamos fazer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, já que é inconstitucional, para tornar constitucional. Ah, aí eu repito o que o nosso amigo sempre fala, o Reinaldo Rocha, o pessoal não gosta muito não, mas é exatamente isso, é bandido fazendo lei para bandido, ou seja, eles fazem de acordo com o próprio interesse, não com o interesse nacional. Qual que é o interesse? Não, mas isso aqui não vai atender os meus interesses. Ah, mas a proposta é inconstitucional, por isso não. Vamos fazer uma proposta de emenda à Constituição e a gente muda a Constituição? Especialistas em direito constitucional têm destacado que, embora a anistia seja uma prerrogativa do legislativo, ela não pode ser utilizada para perdoar crimes que envolvam ataques diretos à ordem democrática ou de direitos fundamentais. A análise jurídica, portanto, deve considerar não apenas na natureza dos atos, mas também os princípios estabelecidos na Constituição de 1988. É só que você vê senador, deputado, eles pegam a Constituição na mão e falam: eu sigo a Constituição brasileira. É o que eu disse agora, quer dizer, está previsto? Tá. Ah, mas tem um senão aqui, como atingir os órgãos aqui, os prédios públicos, inclusive o da Justiça, o Legislativo não tem poder sobre isso. Se fosse ao contrário, teria. Então, tá difícil. O futuro do debate sobre anistia ainda está em aberto. Enquanto isso, manifestações como a da Avenida Paulista evidenciam a vitalidade da democracia brasileira, que, apesar das tensões, segue permitindo a expressão pública de diferentes posições. Outra pergunta: as pessoas que estão presas, né, elas vão ter direito à saidinha temporária? Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Olha, você faz pergunta difícil. Difícil, né? E eu vou fazer agora, eu vou lembrar de uma frase de um amigo nosso comum, o Jorge. Conhece o Jorge? Sim. Ele falou assim: gente, a gente fala tanto em democracia, que todo mundo tem direito de reflexão, todo mundo tem direito de opinião. Mas como é que você vai ter direito de opinião se já te dão duas opiniões? E ele deu um exemplo muito fantástico. Gente, você pode escolher a pizza que você quiser entre mussarela e atum. Tá, mas tem calabresa, tem portuguesa, quer dizer, peraí, eu tenho direito? Tem. Não, mas a democracia lhe impõe o direito que você tem que escolher. Que é o caso nas eleições presidenciais. Você tem 10, 8, 9 candidatos. Não, mas aí foca em dois. Em dois. Aí entra direita e esquerda. Aí a direita, vamos falar aqui, vai. Direita Bolsonaro, esquerda Lula. Só que existe uma outra direita e também uma outra esquerda. E tem outros representantes também que são pouco. E o que a gente tem percebido, gente, a nível mundial, o que tem acontecido? Quando a direita está no poder, a esquerda ganha. Quando a esquerda está no poder, a direita que ganha. Isso tem acontecido no cenário internacional? Também. Entendeu? Então, a turma não está muito... Quer dizer, isso mostra que a população está descontente tanto com um quanto com o outro.
Fala, não, aqui não funcionou, vamos mudar para cá. Aí vê que também não funciona, vamos voltar para cá. Talvez se mudasse, né, no geral, tivesse mais opiniões. Em vez de mussarela e atum, talvez uma moda da casa?